É comum na vida de um homem se deparar com algumas questões na sua mente em que ele se pega pensando o porquê ele nasceu, o para que ele nasceu, qual é o seu propósito. É justamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo de hoje, sobre como descobrir o seu propósito. O que fazer para descobrir o meu propósito? Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso em diversas outras esferas, perspectivas, mas nesse vídeo eu quero falar sobre a perspectiva bíblica. Como descobrir o meu propósito é uma perspectiva bíblica. Fica até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você sairá daqui tendo o seu propósito mais clarificado. Gênesis capítulo 2, versículo 7, a Bíblia fala assim que "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e o homem então foi feito alma vivente." É interessante que aqui fala sobre a formação do homem, sobre o sopro de vida e sobre o homem se tornou alma vivente. E aqui eu aprendo algumas coisas com isso. E o que é interessante acerca da formação é que um aspirante ao direito, para ele se tornar um advogado, o que ele tem que fazer? Ele tem que se formar. Um estudante de engenharia, para ele se tornar um engenheiro, o que ele tem que fazer? Ele tem que se formar. E da mesma maneira para que você possa viver o seu propósito, você precisa se permitir ser formado por Deus. Você precisa passar, por assim dizer, na universidade de Deus. E outro fator interessante é que quando Deus formou o homem ele ainda era um boneco de barro, parado, estagnado no chão. Isto é, que sem o sopro de vida não faz sentido todo o propósito, todo o projeto. O homem precisa receber vida, precisa receber o sopro de vida, precisa ser vivificado por Deus, para que ele possa então viver o seu propósito. E é interessante que o sopro de vida, ele fala do espírito do homem. E lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, há um texto interessante, no qual eu gosto muito, que diz assim, que Deus fez tudo formoso e também colocou a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras de Deus, do princípio até o fim. É interessante isso porque no espírito do homem, Deus colocou a eternidade. No espírito do homem, Deus ministrou o propósito. A Bíblia diz no Salmo 139 que Deus escreveu um livro para o homem. E esse livro do homem não é o livro da vida, mas é o livro da vida do homem. Isto é, onde está escrito todo o propósito da vida do homem. E para o homem descobrir o seu propósito, ele não precisa olhar para fora de si, ele precisa, aliás, olhar para dentro de si. Para o homem descobrir o seu propósito, ele não precisa olhar para fora, ele não precisa buscar referências fora. O que ele precisa mesmo é olhar para dentro, olhar para aquilo que Deus colocou dentro dele. E só então ele se tornará alma vivente, isto é, ele se tornará que ele nasceu para ser. Inclusive no Salmo 139, versículo 16 em diante, o texto vai dizer assim que Deus escreveu os nossos dias no seu livro. E este livro não é simplesmente o livro da vida, como alguns pensam, mas é o livro do propósito do homem. Isto é, Deus escreveu uma história para você. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, a Bíblia diz assim, Deus falando, que eu bem sei os planos que eu tenho para vós. São planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro que vocês esperam. Então perceba que Deus ele escreveu um livro para você, que Deus tem uma história para você, que Deus te planejou algo para você. E este algo que Deus escreveu para você, ele já está dentro de você. Na onde? No seu espírito humano. Por isso, para você descobrir o seu propósito, você precisa olhar para dentro de você. Olhar para dentro de você e buscar um autoconhecimento e buscar entender aquilo que Deus tem para você. Há uma comparação que explica muito bem essa realidade, que é a Arca do Testemunho, que Deus projetou para estar no lugar santíssimo. O lugar santíssimo ele é uma parte do tabernáculo, inclusive o tabernáculo era o lugar onde Deus escolheu para celebrar o seu nome, na antiga aliança. E o tabernáculo ele tem 3 repartições, o átrio, o lugar santo e o santíssimo. E no santíssimo estava a arca. E o próprio tabernáculo ele é uma tipologia do homem. O átrio é equivalente ao corpo do homem, o lugar santo é equivalente à alma do homem, e o santíssimo é equivalente ao espírito do homem. E foi justamente no lugar santo, que é equivalente ao espírito do homem, que Deus mandou colocar a arca. E dentro da arca tinha 3 elementos interessantes para o nosso propósito. Tinha o testemunho, que eram as leis de Deus, tinha a vara de Arão que floresceu e tinha o maná, o pote com o maná, que Deus tornou eterno. Então perceba que o que eu quero ilustrar com isso é que é no seu espírito que está escrito todo o propósito de Deus. O propósito que Deus tem para você está escondido dentro de você. E ele precisa ser revelado mediante uma busca que você faz por isso, que você faz a Deus, que você busca por um autoconhecimento de si mesmo e também por uma revelação de Deus acerca do seu propósito. Então perceba que juntando tudo e agregando tudo, o que eu quero dizer para você é que Deus formou o homem
Deus soprou o fôlego de vida no homem, que é o espírito do homem onde está todo o propósito, e então o homem se tornou alma vivente. É só depois que você se permite ser formado por Deus, que você tem um autoconhecimento do seu propósito, é que você vai se tornar quem realmente você nasceu para ser. Porque as riquezas de Deus, que a sua geração precisa, que Deus colocou dentro de você, está no seu espírito. Então quando você descobrir mais sobre isso, você vai poder transbordar na vida de outras pessoas e abençoar a sua geração. Que Deus te abençoe. Esse é mais um vídeo do canal Jovens com Propósito, que tem esse propósito e essa intenção de abençoar a sua vida te servindo a palavra de Deus. Deus te abençoe. Tamo junto. Siga a gente no Instagram, @soujovenscompropósito, e também no Facebook, na página Sou Jovens com Propósito. Que Deus te abençoe, tem um conteúdo relevante para você. Lá a gente compartilha nossas fotos e os nossos eventos. E não se esqueça, se esse vídeo te abençoou, se você foi tocado por essa palavra, compartilhe com alguém, para que esse vídeo possa ir mais longe e mais pessoas serem abençoadas pela palavra de Deus. Se inscreva no canal também, dá um joinha aí, faz um comentário aqui embaixo para a gente ter um feedback do nosso trabalho. Que Deus te abençoe, tamo junto.